Olá, amados irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje nós estamos dando continuidade ao nosso quarto capítulo, parte 4, do livro Summa Daimonia. Um livro, nós estamos estudando o Tratado de Daimonologia. É um livro muito bom, com conteúdos para ser usado na nossa vida, no nosso dia a dia espiritual. Então, esse quarto capítulo, parte 4, já estamos na quarta parte do quarto capítulo, vem com os seguintes temas. Qual foi a criatura mais magnífica criada por Deus? A Virgem Maria ou Lúcifer? Vale-se dizer que nós estamos falando de Lúcifer quando ele era um anjo, que ele era um anjo de luz. Então não estamos comparando nossa amada mãe, Virgem Maria, nossa intercessora, com o demônio. Estamos falando do anjo de luz, a Virgem Maria ou o anjo de luz, Lúcifer. E a questão 60 vem com a seguinte questão: por que a água benta atormenta o demônio? E também vamos falar da questão 61, que outros objetos atormentam os demônios. Então vamos iniciar nosso quarto capítulo, parte 4, do livro Summa Daimoníaca, do Padre José Antônio Forte. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendendo-nos do combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene de Deus instantemente pedimos. E a vós, príncipe da milícia celeste, pelas virtudes divinas, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Questão, então, 59, quarto capítulo, parte 4. Qual foi a criatura mais magnífica criada por Deus? A Virgem Maria ou Lúcifer? A palavra Lúcifer é originária do latim, que significa estrela da manhã. Ninguém deve estranhar que um ser maligno tenha um nome tão belo, pois este foi o nome que o Pai dos Anjos colocou à criatura ao criá-la. O certo é que este era seu nome antes de cair. É preciso entender que a natureza mais magnífica criada por Deus foi a de Lúcifer. A Virgem se santificou no dia a dia. Com esforço, ela, com seu sacrifício, seus atos e a graça de Deus, conseguiu ser a criatura mais magnífica. Mas sua magnificência não foi um ato de criação de Deus, ou seja, a Virgem Maria conquistou, e sim de santificação. Tanto que a criatura mais magnífica que Deus criou foi a maior de todas as criaturas angélicas. Deus criou Lúcifer, magnífico em sua natureza, e ele se corrompeu. Deus criou Maria humilde em sua natureza, uma simples mulher, e portanto inferior aos anjos. Mas foi ela quem se santificou. Como se vê, há um grande paralelo entre ambas figuras, mas um paralelo inverso. Uma delas é a criatura mais perfeita por natureza, ou pela graça. Uma delas se corrompe, a outra se santifica. Uma delas quer ser rei e não servir. Ao final não é nada. A outra quer ser nada e servir. Ao final é rainha. Além disso, inclusive com relação aos homens, há um paralelo entre a estrela da manhã angélica, Lúcifer, e a estrela da manhã da redenção, Maria. A primeira estrela caiu no firmamento angélico. A segunda estrela se elevou. A primeira estrela, que era espírito, caiu na terra. A segunda estrela, que era corpo, ascendeu aos céus. Lúcifer não quis aceitar o Filho de Deus feito homem. A Virgem não somente o aceitou, como o acolheu em seu ventre. Lúcifer era um ser espiritual que finalmente se tornou pior do que a besta, sem deixar de ser espiritual. Ela era um ser material que finalmente se fez melhor do que um anjo, sem deixar de ser material.
Lúcifer se bestializou, ela se espiritualizou. Agora existe apenas uma estrela da manhã, que é a Virgem, pois ainda que a primeira estrela tenha caído, a segunda brilhou com a luz da graça, muito mais bela e intensamente que a primeira estrela, que brilhou somente com a luz de sua natureza. Olha só que bonita essa parte, hein? Vale a pena você prestar atenção em cada detalhe que é falado neste livro, porque as pessoas elas se assustam com o tema, mas não querem saber do conteúdo. Olha que explicação bem detalhada o padre José Antônio Forte nos deu sobre a Virgem Maria e Lúcifer. Questão 60. Por que a água benta atormenta o demônio? Como algo material pode ter alguma influência sobre algo espiritual. São campos tão distintos, tão independentes, que parece que o material não pode de modo algum expulsar, produzir incômodo ou qualquer efeito sobre um demônio. Há algum tempo escrevi que se o material, a água benta, óleo, o óleo santo do crisma e etc., tem capacidade para atormentar e expulsar os demônios, não é por sua própria materialidade, e sim porque a igreja, ao abençoá-la, uniu essa matéria, um poder espiritual. Isso significa que a igreja, com o poder recebido de Jesus Cristo, pode unir um efeito espiritual em um objeto. Portanto, o objeto não é nada em si. É o poder de Cristo que está ali, unido àquele objeto. De qualquer modo, a experiência dos últimos anos fez-me complementar essa opinião. Complementar e não mudar. Sigo sustentando a mesma opinião, mas comprovei que não é o mesmo abençoar um objeto ou outro. Há objetos que, pelo que simbolizam em si, têm uma afetividade concreta. E a esse respeito posso contar uma anedota. Em certa ocasião não tínhamos água benta na paróquia. Fazia muito frio e a água benta estava congelada nos canos. Não se podia dar de beber à pessoa possessa água benta das pias. Mais uma vez, que já estava há alguns dias ali. Sobretudo porque colocamos os dedos nela. Assim, quando já estava a ponto de sair da paróquia, em busca de água benta naquela frígida manhã, me dei conta de que havia uma garrafa de limonada que tinha sobrado de uma reunião de catequistas. Ocorreu-me abençoar o conteúdo da garrafa pensando que o tipo de matéria era o de menos e que o importante era a oração que se vincula a ela. Pois bem, logo observei que ainda que produzisse algum efeito, essa era muito menor. Passados alguns minutos, ordenei ao demônio, em nome de Jesus, que me dissesse por que estava agindo daquela maneira. Ele resistiu, mas ao final disse-me que a água era símbolo de pureza e limpeza, e que aquele outro líquido abençoado também lhe produzia algum efeito mais menor. Se observarmos os objetos que a igreja tem abençoado ou consagrado, vamos perceber que todos eles possuem um simbolismo inerente: sal, incenso, água, óleo, velas, pão. Questão 61. Que outros objetos atormentam os demônios? Quais são os outros objetos que atormentam o demônio? As relíquias dos santos atormentam os demônios porque elas são cheias de unção espiritual desses santos. Um crucifixo atormenta o demônio mesmo que não esteja abençoado, pois ele lembra a sua derrota no Calvário e a vitória de Deus. Lembra que ele será o juiz no dia do juízo e etc. O mesmo é verdadeiro para todas as imagens religiosas que o assombram.
mesmo sem estarem abençoadas, e mais ainda se forem abençoadas, em especial se a bênção foi expressamente pedido a Deus que repelisse os demônios. E o nosso livro, o nosso quarto capítulo, parte 4, vai ficando por aqui. Até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe a vida de todos vocês.